foi a semana passada, como é que está vindo o mês, como é que está o mercado, ele está difícil, está consolidando, está em tendência, está caindo, está subindo? Esse é o contexto. Com esse contexto, você sabe assim, o que o mercado tem mostrado que faz com mais facilidade. Então você define contexto. Como é que foi ontem? Hoje é segunda-feira, então como é que foi sexta-feira? Como é que foi quinta, quarta? Se você olhar para os tempos gráficos, você vai chegar e falar assim, porra, na quarta o mercado bateu na resistência de 15 e caiu. Na quinta bateu na resistência de 15 e caiu. Na sexta, 15 e caiu. Porra, o que você está esperando hoje? Que ele vá nos 5 minutos? Você está de sacanagem comigo, né? Então, a gente tem que olhar e contextualizar os movimentos do mercado. Primeiro passo. E aí depois você vai falar assim, bem, eu aprendi análise técnica, ok. Então, o que diz análise técnica sobre ponto de venda, ponto de compra? Onde seria a região mais importante para que no 15 minutos eu definisse comprar ou vender? Aí entra um negócio que é particularidade. A gente estuda, mas em algum momento eu tenho que ter a minha opinião sobre o que está acontecendo. Se você vender todo rompimento, comprar todo rompimento, fazer toda a venda de risco, todo o trade de ajuste, eu nunca vi um setup ter muito mais do que 60%, 55%, 65% de momento bom quando ele está top. Essa conta sugere que, se o mercado às vezes abre em gap, você não participa de alguns trades que deram certo. Se você contextualizar que você paga taxas, emolumentos, impostos, 60%, 65% deixa a margem de lucro muito justa. Então você não consegue evoluir dentro de um setup. Por que você compra um setup de robô e esse setup, ele até tá, o cara chega ali para você, ó, essa semana aqui ele ganhou 2.000 pontos, 3.000 pontos. Porque a regra de entrada normalmente já não é a mesma regra de saída. E o cara quer colocar assim, ó, eu vou comprar o cruzamento da média de 8 e vou vender o cruzamento da média de 8. Como entrada, é top. Mas o motivo de você colocar o seu dinheiro no bolso teria que ser outro. Tem que ser por satisfação, por ter chego no alvo. Você tem que tentar, em algum momento, otimizar os números que você está vendo. O que a gente faz na nossa empresa? A gente tem uma equipe que trabalha para a gente. O que você tenta extrair? Que essas pessoas desempenhem o melhor possível para você extrair o melhor resultado possível. Você não fala o que fazer e depois deixa eles tomarem decisão. Então você sempre está analisando o número, dado, para tentar extrair o melhor resultado possível. E a partir do momento que você tem um resultado, você começa a estudar o seu resultado para ver o que dentro dele pode ser melhorado. E é aí que a gente vai fazer com que o setup acabe se tornando assim, algo assertivo entre 80%, 85%, 90% do tempo. É em cima disso. Então, as pessoas têm que pensar justamente em como a minha tomada de decisão faz com que aquele cenário que eu já acho legal, que eu vi que tem um parâmetro legal que funciona, como é que eu faço aquilo trabalhar agora mais vezes ao meu lado, ao meu favor? É em cima disso que a gente vai ter que pensar. Se liga só, todos os dias o pessoal da Mago Lab tá no YouTube transmitindo a nossa tela, passando essas dicas para vocês. Tá a fim de assistir? Clica aí, vem assistir com a gente todos os dias no YouTube das 8h30 às 5h, tá bom? Então, o índice está mostrando para vocês aqui, ó, o padrão, certo? Se ele romper essa máxima que ele fez aí agora, ó, onde eu destaquei em vermelho, você já conseguiria pontuar uma região para vender, que seria o 100% da tendência desse cara pequenininho. Então, se você já tem experiência, se você tem uma mão um pouco maior, que você tem um limite financeiro maior, de repente, vou dar um exemplo, eu consigo operar, a minha mão é 10 contratos, Igor. Então, nesse movimento fraquinho, de repente compensa eu já vender 2 contratos, 20%. Por quê? Porque mesmo que eu esteja errado, isso não vai me incomodar. Se eu tomar o stop é muito curto, e caso ele chegasse no meu ponto, eu ainda teria 8 contratos para manusear. Então, em algum momento, pessoal, eu preciso ser inteligentemente assertivo para também decidir que o gerenciamento de risco que a gente faz não é só pensando em perder, mas na forma como eu posso ganhar. Eu tenho como aumentar minha mão, né? Se a gente tem uma seguradora, de repente,
eu vou criar uma campanha de internet para fortalecer vendas, não é? Se eu tenho um cliente que tem potencial, que eu sei que ele tem outras empresas, outros funcionários, outros bens que possam ser segurados, a gente pode aplicar um desconto para pegar um volume maior de dinheiro porém, com uma taxa menor, porque aí você rentabiliza. Então, assim, a gente sempre, todo o tempo, está pensando em estratégia, de como melhorar. Você pode tentar fidelizar o cliente na primeira vez, porque você sabe que no segundo ano você vai ter prestado um bom serviço e, de repente, ele não vai se importar em pagar, porque ele vai saber que você entrega o que você promete. Então, tem várias estratégias ao longo do tempo que a gente vai desenvolvendo para tentar conquistar cliente. Aqui no trade não é diferente. Como é que eu faço para conquistar a minha meta financeira? Eu tenho que ser inteligente. Se eu taxar que eu tenho pontuação fixa para estopar, pontuação fixa para ganhar, lote fixo para ganhar, acabou. Eu já tenho certeza de tudo, eu estou engessado, eu não me movo para nada. Então, o contexto, ele serve para isso. Ao longo do tempo, você vai visualizar mercado todos os dias. Você vai ver aí mercado bom, mercado ruim, mercado difícil, mercado fácil. Tem muitas pessoas que ganham dinheiro em determinados tipos de mercado e, quando perdem, esquecem ele. Na verdade, ela tinha descoberto como operar aquele determinado mercado que ela estava. E aí, devido a você estar focando no dinheiro, você nem presta atenção que o mercado, sutilmente, ele vai mudando. Então, isso aqui a gente trabalha sempre dentro das 4 estações, né? O mercado, a gente costuma falar que ele é sazonal. Tem momentos onde vão sair resultados de empresas, né? Os balanços das empresas. São momentos onde o mercado ele fica mais agitado, empolgado ou tenebroso. Tem momentos que, tipo, é final de ano e o mercado fala assim, já bati minha meta, os grandes players, eles já estão saindo de férias, estão chegando ali aquela época de dezembro festiva, janeiro é férias de criança na escola, todo mundo tem família, então o cara aproveita para tirar as férias e ir com ele. Nesse período, o cara tá pensando assim, em dezembro, puxa, a gente tinha uma meta que era entregar 10% de rendimento para o meu cliente do fundo. A gente está com 11,25%. Esse cara está ganhando até uma comissão maior acima do benchmark que ele tinha. Então, ele está pensando agora assim, cara, se eu entregar isso aqui, o meu bônus é X, é Y, que já estava combinado. Então, ele não tem mais intuito de zerar, estragar ou melhorar. Porque se ele não conseguiu fazer em 12 meses, você acha que nos últimos 15, 20 dias ele vai mexer naquela merda? Ele não vai comprometer o desempenho dele ou o dinheiro que ele já sabe que vai vir para ele. E ao mesmo tempo, se ele tinha uma meta de 10, está negativo em 2, ele fala, cara, peraí, eu preciso vender mais fundo o ano que vem, e se eu destruir mais, o cliente vai perguntar assim, caralho, mas você quer que eu compre um negócio que deu menos 25%? Então ele vai tentar sempre entregar o melhor. E aí chega um momento que ele não tem interesse mais em trabalhar ali para aquele objetivo, para aquela meta daquela época. Ele vai esperar virar o ano para começar a prospectar os clientes do ano que vem, porque lá ele vai ter novamente 12 meses para poder entregar a sua meta, tá ok?